Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Raino. Nesse vídeo eu vou falar sobre a maior cobra do mundo, a chamada Titanoboa. E não é vídeo fake, tá? Não é edição, como muitos vídeos na internet falam. A maior cobra do mundo, não é edição, daqui é real. Ela viu na pré-história. Vamos ler um pouquinho sobre ela aqui. Era um monstro que chegava a 14 metros de comprimento, 1 metro de diâmetro e pesava 15 toneladas. Então, ela era uma cobra que chegava a 14 metros, da cabeça dela até a ponta do rabo. 14 metros, 15 toneladas, então ela pesava praticamente um trem, peso de um trem, e um diâmetro de comprimento, um diâmetro da barriga dela, onde se arrasta no chão, até a parte de cima dela, era 1 metro, maior do que eu. Ela era capaz de engolir um crocodilo inteiro. Um réptil teria surgido, o réptil, a Titanoboa, teria surgido após a extinção dos dinossauros há 58 milhões de anos durante o período Paleoceno e se estabelecido como o maior predador do planeta por menos 10 milhões de anos. As vértebras fossilizadas da Titanoboa atravessaram o tempo por ser em números resistentes, cerca de 305 vezes maior do que as da sucuri brasileira, descoberta em 2009 no norte da Colômbia. Sugere que ela vivia em selvas pantanosas na região da Amazônia. Então ela era uma cobra que vivia no Brasil, ela é uma cobra brasileira. A maior cobra do mundo é brasileira. Finalmente um orgulho pro Brasil. Além dos memes, é claro, porque o Brasil não tem mais nada por disso. Tô brincando, ele tem memes, é só isso. E uma cobra gigante, e além do maior carnívoro do mundo, que eu esqueci, que é o espinossauro. Sim, o espinossauro, ele nadava, ele comia Tiranossauro Rex na janta, no almoço, e era petisquinho dele. Um espiral de aço, o nome o título é ótimo. Ela curtia emboscadas, mantendo-se à beira dos rios com os olhos e narizes bem atentos. Na hora do bote, movia-se a 305 metros por segundo, enrolando-se na vítima até imobilizá-la. Depois apertava com uma pressão que foi estimada de 400 libras por polegada quadrada, o equivalente a um peso de 3 Eiffels. A vítima mordia sufocada e o esmagava. Gente, Eiffel é a Torre Eiffel que ele tá falando aqui? Mano, que bicho louco. Eu conhecia ela, mas eu não pensava que ela tinha uma força desse jeito. Nossa senhora, viu? Segura ela, que ela movia 3 metros por segundo. Então, por segundo, muita coisa para uma cobra de 14 metros. 3,5 metros por segundo é muita coisa. O próximo título é Escondida na Paisagem. O calor do trópico nessa época, com pingos de 40 OC, teria estimulado o crescimento descomunal do bicho. O ambiente também pode ter influenciado outras características. Acredita-se que sua escama tivesse um tom marrom esverdeado com manchas pretas, imitando o padrão das folhas aquáticas e garantindo uma camuflagem eficiente. Então, traduzindo, ela se escondia bem na água. Então, se fosse beber água naquela época, bobeou, dançou. Nem se bobear, você já dançou mesmo. É uma cobra gigantesca que se esconde. Então, praticamente você não vê ela. De 14 metros, de 1 metro de diâmetro e 1,5 toneladas. Então, você já foi no zoológico? Você já viu aquelas cobrinhas grandonas, anaconda, a albina, aquela cobra albina? Agora imagina aquela de 14 metros. Não tem como nem imaginar. As mandíbulas eram bipartidas, ou seja, não eram rigidamente ligadas. Calma aí, eu vou parar aqui um pouquinho.
Então isso significa que ela podia abrir a boca até 180 graus. Então ela poderia deslocar o queixo dela para baixo até conseguir 180 graus de diâmetro. Nossa, cara, essa cobra é louca. Meu Deus do céu. Ela podia engolir um bicho 4 vezes o tamanho dela, de sua cabeça. Alguns paleontólogos sugerem que ela seria capaz de abocanhar uma motocicleta inteira. Então, você já viu uma moto? Uma moto, normal. Agora imagina uma boca dela daquele tamanho engolindo. Nossa senhora. Os dentes eram pequeno, pontiagudo e recurvos, típico de cobras não venenosas. Grandes gravidades oculares no crânio levam a crer que ela tinha órgãos detectores de fontes de calor, agindo como um óculos infravermelho. Então ela tinha visão de calor, ela podia ver o que era vivo e o que não era. Entendeu? Todo ser vivo tem um sangue quente. Ou nem todo, pode ter algum, como células e tudo mais. Sangue quente. Então, qualquer vivo como nós, cavalo, boi, tem sangue quente. Então, ela podia ver no escuro, imagina. Ela fica lá paradinha na água lá, só vê a gente passando lá, vermelhinho lá. Então, ela sabe diferenciar a gente de uma árvore. Então, não tem como nem se esconder dela. As presas favoritas dela costumavam ser de grande porte, como crocodilos primitivos e tartarugas gigantes. Numa pratada só, a Tiramboa conseguia mandar para dentro 1 tonelada de comida, cerca de 10 vezes mais do que a refeição de um Tiranossauro Rex. Depois de engolir tudo inteiro, ela passava até 1 ano imóvel fazendo a digestão. Meu Deus. Então, ela comia crocodilos primitivos e tartarugas gigantes. Esses crocodilos e tartarugas não são... Você já viu o tamanho de uma tartaruga? Não é... Oh, que coisa gigantesca. Não é tão grande como ela. Então... Só que as tartarugas daquela época eram do tamanho de um Fusca. Você já viu um Fusca? Então, era do tamanho dele. Se você não viu, pesquisa no Google. Crocodilos primitivos eram crocodilos que da boca dele até a ponta da cauda era 12 metros de comprimento. Ela engolia um bicho praticamente do tamanho dela. Esses crocodilos aí também são brasileiros, tá? Então ela podia engolir 10 vezes mais do que um Tiranossauro Rex, o que todo mundo tem medo. E ela passava até 1 ano imóvel. Então se ela engolisse um bicho muito grande, ela passava lá 1 anozinho, dormindo, até o bicho ser engolido todinho por ela. E ela vai e caça de novo e vai fazendo esse ciclo. Acredita-se que na época de reprodução, a fêmea atrai os machos, exaltando um odor silvo estridente que ele gerava de 10 a 80 filhotes que eclodiam dos ovos no interior da sua barriga e já nasciam prontos para caçar, assim como os grandes répteis pré-históricos. A titanoboa vivia bastante, cerca de 30 anos, segundo os paleontólogos. Então, era um bicho de 14 metros, 1 metro de diâmetro, 15 toneladas, que pesava 15 toneladas, que vivia 30 anos, que comia crocodilos de 12 metros, tartarugas gigantes e tudo que fosse na frente dela, que fosse beber água. E dava vida a 80 filhotes, já prontos para caçar qualquer outro bicho. Então ela jogava os bichos, literalmente ela jogava ou ela nascia, paria os bichos e ia embora, porque os bichos já estavam prontos para caçar e já iam embora, já também para viver a vida, já nasciam prontos. É como se você nascesse já com 18 anos já da sua mãe. Em muitos aspectos a Tiramboa era parecido com as cobras atuais. Por exemplo, tal qual as jiboias. Suas costelas eram capazes de se afastar para acomodar um alimento muito grande, para impulsionar o corpo em curva de S. Ela contraía os músculos e a espinha dorsal e se movia chamado propulsão ondulária. Rolava melhor na água, apesar do bicho ter sido terrestre. Então, ela engolia o bicho, e se fosse muito grande para ela engolir no estômago dela, se fosse muito grande para passar na boca dela, ela abria 180 graus e passava. E se não coubesse no estômago dela, ela também abria e que se lasque de qualquer jeito. E ela nada, então você não pode fugir dela na terra, você não pode fugir dela na água. Então se lascou, né? Pessoal, só isso daqui mesmo,
Então você já viu um bicho muito legal hoje, né? Você já aprendeu, ó. Desculpa por esse vídeo ser meio rápido, é que eu tô meio ocupada aqui. Gente, que cobra de... Nossa senhora, nossa, gente. Um monstro, literalmente um monstro, pessoal. Então é isso, eu vou indo, deixo o like.